Romanos 5, verso 6 até o versículo de número 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aqui, até o versículo número 11, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, lá no Salmo de número 119, no sentido específico, no versículo 50, nós encontramos o salmista nos dizendo o seguinte, abro aspas aqui para o salmista, no Salmo 119, versículo 50. O que me conforta na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me conforta na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Esse trecho que nós acabamos de citar, Salmo 119, versículo 50, ele mostra uma verdade, não qualquer verdade, mas uma verdade inquestionável, que jamais devemos esquecê-la em relação à nossa vida. E que verdade é esta? É o poder consolador, o poder confortador que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que nós encontramos na Palavra de Deus. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, o que nós aprendemos de Deus através da sua revelação, o que nós aprendemos de Deus através das Escrituras, dentre várias coisas, é que de fato as Escrituras, elas têm esse poder confortador e que é de grande importância ao longo da nossa vida, sobretudo em circunstâncias adversas que muitas vezes nós temos que passar. E diante disso, a gente fica a se perguntar, diante disso, a gente fica a se indagar, mas por que será que a Escritura Sagrada, por que será que a Palavra de Deus, ela tem esse poder confortador? Por causa do seu conteúdo, por causa do seu ensino, por causa da sua mensagem. E dentre várias verdades que nós encontramos na Palavra de Deus, que traz esse conforto, que traz essa consolação, existe uma que merece a nossa atenção, existe uma que merece o nosso destaque, ou seja, a salvação. A salvação que nós temos na pessoa de Deus através da obra de Jesus Cristo. É inevitável, meus irmãos, é inevitável, minhas irmãs, olharmos para a palavra de Deus, considerarmos o seu plano de salvação, percebermos que esse plano de salvação é uma realidade na nossa vida, sem que isso não nos traga conforto, alegria, revigoramento e assim satisfação, para que a gente possa seguir adiante na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Então, que não nos esqueçamos, então que consideremos o quê? A palavra de Deus, ela nos conforta, dentre várias mensagens que nós encontramos nela, a mensagem da salvação é uma das que traz esse conforto, essa alegria, essa satisfação aos nossos corações. Esse trecho que nós acabamos de ler, ou seja, Romanos capítulo 5, versículos 6 até o versículo número 11, é um dos exemplos dessas afirmações que nós estamos a fazer em relação à palavra e o poder confortador que ela tem em relação às nossas vidas. Conforme nós estamos a considerar, ou melhor dizendo, conforme nós acabamos de ler,
o apóstolo Paulo, aqui nesse trecho, o apóstolo Paulo, aqui nessa passagem, ele de certa forma, ele revela ou nos ensina um pouco da nossa história. Que história? Da história da nossa salvação. Paulo, ele inicia o capítulo 5 da sua carta aos Romanos, mostrando a justificação, a sua realidade, mostrando o perdão de Deus e os seus desdobramentos práticos na nossa vida. E aí, na sequência desses ensinos, Paulo, ele vai fazer uma narrativa de toda a nossa história de redenção, pelo menos no sentido simplificado, pelo menos no sentido resumido. Aqui Paulo ele também se coloca, até porque alguém que experimentava da salvação, como ele de fato experimentava, ele tinha essa propriedade em falar, não só daquilo que ele experimentou, mas também daquilo que todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, experimentamos quando nós somos alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo amor e pela bondade salvadora de Deus em relação às nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que nessa noite de hoje, baseado aqui nesse trecho, baseado aqui nessa mensagem, nessa passagem, eu queria que nós considerássemos o seguinte assunto, eu queria que nós considerássemos o seguinte tema: a bondosa salvação de Deus e seus benefícios. A bondosa salvação de Deus e seus benefícios. E o nosso roteiro na noite de hoje, a partir desse trecho, a partir dessa passagem, é ver alguns pontos centrais que marcam a nossa história da salvação, a nossa história da redenção, e assim comprovando de fato e de verdade que nós experimentamos da bondade salvadora de Deus em nossas vidas, não só pela sua experiência em si, mas também pelos benefícios que essa salvação obrigatoriamente gera nas nossas vidas. Então, diante disso, nós podemos nos perguntar, diante disso, nós podemos nos indagar, quais são então os pontos que resumem, quais são então os pontos que sintetizam a nossa história da salvação, que é uma demonstração da bondade de Deus em relação à nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós precisamos destacar a nossa miséria espiritual. A miséria espiritual na qual se encontra todo e qualquer ser humano, razão pela qual ele é carente da bondade salvadora, da bondade redentora de Deus. Ao longo desse trecho, nós temos aqui diante de nós, sobretudo entre os versos 6 até o versículo número 10, nós encontramos, meus irmãos, meus amigos, a descrição que o apóstolo Paulo faz, inspirado por Deus, inspirado pelo Senhor, daquilo que nós éramos antes de termos sido alcançados pela bondade salvadora de Deus em relação às nossas vidas. Na verdade, ao longo desse trecho, do versículo 6 até o versículo 10, o apóstolo Paulo, ele pinta um quadro negro daquilo que representava a minha, a sua, a nossa vida, antes de Deus revelar a sua bondade redentora para conosco. E como é que a gente pode entender, e como é que a gente pode enxergar essa situação tão paupérrima, essa situação tão deplorável no sentido espiritual que marcava a nossa vida, razão pela qual nós carecíamos da bondade salvadora de Deus. A partir de alguns termos que o apóstolo Paulo usa e que descreve realmente essa triste realidade espiritual na qual nós nos encontramos. Então vamos ver a utilização que Paulo faz desses termos, repito, que caracterizavam a nossa vida no sentido espiritual, e por essa razão nós precisamos desesperadamente da bondade salvadora de Deus sobre a nossa vida. Então, qual é a primeira palavra? Então, qual é o primeiro termo? Então, qual é a primeira característica, vamos assim dizer, negativamente falando, que marcava a nossa vida, razão pela qual carecíamos da salvação? Em primeiro lugar, Paulo diz, meus irmãos, minhas irmãs, que nós éramos fracos
fracos espiritualmente falando. Vejam aí, Romanos capítulo 5, versículo 6, a parte A do versículo 6. Romanos capítulo 5, verso 6, a parte A do versículo 6. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque Cristo, veja, quando nós ainda éramos fracos. A palavra fraco aqui que Paulo usa, literalmente falando, meus irmãos, literalmente falando, meus amigos, significa sem força. Essa palavra, ela transmite a ideia de algo que é impotente, literalmente falando, algo que está totalmente desamparado e sem condições de escapar. Se a gente pudesse ilustrar, se a gente pudesse exemplificar isso que Paulo fala aqui, é como você perder as forças diante de uma determinada situação e ficar ali completamente vulnerável àquela circunstância. Então, no sentido espiritual, infelizmente, essa era a nossa condição. A nossa condição anterior, meus irmãos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, razão pela qual precisávamos desesperadamente da bondade de Deus. Nós éramos fracos, espiritualmente falando, porque nós vivíamos subjugados e escravizados ao pecado, com as suas paixões, com os seus prazeres. Nós éramos fracos, espiritualmente falando, porque nós éramos incapazes de nós mesmos, pela nossa própria força, fazer a vontade de Deus em relação à nossa vida. Então, vivíamos, vamos assim dizer, sem qualquer tipo de resistência espiritual. Em chegando à tentação, nós caímos no pecado. Em escutar a palavra de Deus e as suas ordens, nós éramos impotentes para poder cumpri-la. Então era assim que nós nos encontrávamos e por isso nós precisávamos da bondade salvadora de Deus. Existia uma fraqueza espiritual que era característica da nossa vida, que na verdade era inerente à nossa própria existência. Todos nós que somos seres humanos. Contudo, meus irmãos, meus amigos, não só a fraqueza espiritual é relatada aqui por Paulo, quando ele faz essa descrição da nossa anterior condição antes de experimentarmos a salvação. Em segundo lugar, Paulo diz que nós também éramos ímpios. Em segundo lugar, Paulo também nos diz que nós éramos ímpios. Veja só o complemento do versículo 6, o mesmo verso que a gente já leu, parte A, e agora que nós leremos a parte B, complementando assim esse verso e vendo a impiedade como uma característica que também marcava a nossa vida antes da salvação. Veja o que Paulo aqui ele nos ensina. Romanos 5:6, parte B. Ele diz: morreu a seu tempo pelos ímpios. A palavra ímpios aqui significa pessoas sem reverência. A palavra ímpios aqui significam pessoas sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de temor a Deus. São pessoas que vivem a sua vida como se Deus não existisse, indiferente à sua vontade, indiferente ao seu propósito, indiferente às suas ordens. Paulo, ele se via também nessa situação e ele entendia que essa também era a situação que marcava todo e qualquer ser humano. É resultado da fraqueza espiritual que nós vimos no ponto anterior. Uma vez que a gente não tem força, uma vez que a gente não tem condições de agradar a Deus, nós passamos a viver conforme a nossa vontade, nós passamos a viver escravos dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Em resumo, vivemos como se Deus não existisse. Então veja, nós éramos fracos espiritualmente falando. Veja, nós éramos ímpios, que também era uma triste realidade, mas não só isso. Em terceiro lugar, nós éramos também pecadores. Olha só o que Paulo aqui nos ensina no versículo 8, parte B. Romanos capítulo 5, versículo 8, parte B. Eu vou ler desde o início, mas eu vou focar na parte B desse verso. Acompanhe conosco, por favor, a leitura aqui desta passagem. Diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de Cristo morrido por nós, veja agora o que Paulo fala: sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. A palavra pecador aqui, literalmente falando, significa aqueles que erram o alvo. Aqui no sentido espiritual, aqueles que erram o alvo de Deus em relação à sua vida. Essa também é, meus irmãos, essa também é, meus amigos, uma triste característica que infelizmente marca a nossa vida. Quando nós não fomos ainda alcançados pela bondade de Deus, quando nós não experimentamos ainda da sua salvação, continuamente nós erramos o propósito que Deus ele tem estabelecido para todos nós. De certa forma, é o que nós vemos na vida das pessoas sem Deus. É o que nós vemos na vida das pessoas sem o Senhor dentro dos seus corações. O propósito de Deus as ordena que elas se dirijam por um caminho e elas andam num caminho oposto, não atingindo o objetivo de Deus em relação às suas vidas. Então, Paulo também enxergava essa terceira característica negativa naquelas pessoas que ainda não tinham experimentado da bondade de Deus. Então veja, Paulo diz que antes da salvação nós éramos fracos. Paulo diz que antes da salvação nós éramos ímpios. Paulo diz que antes da salvação nós éramos pecadores, mas ele não para por aí. Em quarto e último lugar, Paulo ele também mostra que antes da salvação nós éramos inimigos. Aqui no caso específico, inimigos de Deus. Veja só o que ele fala em Romanos capítulo 5, versículo 10, a parte A do versículo 10. Veja como ele descreve também dessa forma o homem em estado de inimizade. Inimizade contra Deus, inimizade contra o Senhor. Ele diz, Romanos 5, versículo 10, parte A. Porque, veja, se nós, colocando ele no passado, quando inimigos. A palavra aqui, inimigo, literalmente falando, significa adversário. Literalmente falando, significa adversário. Essa palavra, meus irmãos, essa palavra, meus amigos, ela transmite a ideia de alguém que se encontra num campo de batalha, lutando ferrenhamente contra o seu inimigo. Era assim que nós vivíamos. Era assim que nós vivíamos em relação a Deus, em relação ao Senhor. Nós vivíamos lutando contra Deus através das nossas vidas. Nós vivíamos lutando contra Deus através das nossas ações. Nós éramos rebeldes e contrariávamos constantemente a sua vontade em relação à nossa vida, fazendo o contrário daquilo que Deus ele determinava para nós. Então, aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, o que é que nós observamos? Esse quadro triste que Paulo pinta, mas que revela a nossa realidade antes da salvação do Senhor. Nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Então, através de todas essas descrições, nós percebemos a terrível situação na qual nós nos encontrarmos antes da salvação. Era por isso, meus irmãos, era por isso, minhas irmãs, que dentro desse quadro, dentro dessa condição, nós éramos passíveis de receber o justo juízo de Deus sobre as nossas vidas. Nós éramos passíveis de receber a ira do Senhor contra nós. De certa forma, em certo sentido, a gente até recebia, em virtude de vivermos em rebeldia, mas nada se compara à ira que está reservada para aquelas pessoas que se encontram nessa situação que Paulo aqui descreve quando da consumação de todas as coisas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que diante disso que o apóstolo Paulo fala e que mostra aquilo que eu, que você, que todos nós éramos antes da salvação, isso implica para nós numa consciência que nós devemos desenvolver, uma consciência constante
de humildade em relação a Deus, em relação ao Senhor. Se não fosse, meus irmãos, se não fosse, minhas irmãs, a bondade de Deus manifesta em nossas vidas, nos salvando, nos redimindo, na pessoa de Cristo Jesus, este quadro, ele estava permanecendo sobre nós ainda hoje. E esse mesmo quadro seria o responsável pela nossa condenação e condenação eterna. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que quando nós entendemos a nossa história da salvação, que quando nós percebemos de onde Deus nos tirou, que quando nós consideramos aquilo que nós éramos antes da salvação, não há um outro sentimento, primariamente falando no nosso coração, do que o sentimento da humildade, da prostração, da humilhação perante Deus. É por isso que o culto, ele se reveste desse momento todo especial, onde a gente se encontra com o nosso Deus, com aquele que revelou a sua bondade em nós. É por isso que a Santa Ceia, que nós iremos participar dela daqui a alguns instantes, é também um momento todo especial, quando a gente se encontra na mesa do Senhor, não nessa condição, mas na condição de salvos, de remidos, de alvos da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa cada vez mais desenvolver essa consciência, que a gente possa cada vez mais nos humilharmos perante Deus, reconhecendo sim a sua grandeza, reconhecendo sim a sua bondade. E se não fosse essa bondade, esse quadro que Paulo pinta aqui, ele hoje ainda seria uma triste realidade na nossa vida. Então, dentro do primeiro momento, dentro do primeiro ponto da nossa salvação, existe esse, ou seja, a nossa miséria espiritual. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, mas numa condição como essa, numa situação como essa, será que haveria esperança? Será que haveria chance desse quadro ser revertido? Sim, e é por isso que Paulo ele trabalha o segundo momento marcante da nossa história da salvação, quando a rica bondade de Deus se manifestou na nossa vida. É o segundo momento da nossa meditação, a demonstração da rica bondade de Deus. Vejam aí, versículos 6 e também o versículo de número 8. Versículos 6 e também o versículo número 8 de Romanos capítulo 5. Acompanhe conosco aqui a leitura dessa passagem, no caso dessas passagens. Versículo número 6 diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, veja, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8, olha só o que Paulo continua a falar. Mas Deus, veja, prova o seu próprio amor para conosco. De que forma? De que maneira? Complementa Paulo. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, meus amigos, o que nós temos nesses dois versos, o que nós temos nessas palavras que nós acabamos de ler é algo muito forte, mas é algo muito forte mesmo. Na verdade, é algo que foge completamente ao entendimento, à compreensão, à razão humana, ou seja, dos seres humanos. Por quê? Nesses dois versos, que são aqui descritos pelo apóstolo Paulo, a gente vê, a gente percebe a disposição a que teve o nosso Senhor em se dar por nós. E isso aconteceu quando? Quando nós tínhamos virtudes? Não. Isso aconteceu quando? Quando nós tínhamos qualidade? Também não. Isso aconteceu quando? Quando nós fizemos algo que merecia alguma recompensa? Também não. Conforme nós vimos, isso aconteceu quando nós éramos fracos, isso aconteceu quando nós éramos ímpios, isso aconteceu quando nós éramos pecadores, isso aconteceu quando nós éramos inimigos do nosso Deus. Isso é o que nós chamamos, na prática, de compaixão. Isso é o que nós chamamos na prática de amor, que são duas manifestações, pelo menos, da bondade de Deus. Nós vimos isso em estudos anteriores, ao longo da nossa escola bíblica dominical, sobretudo nesses últimos meses.
Deus, ele é bom, e pelo fato dele ser bom, ele é amoroso. Deus, ele é bom, e pelo fato de ser bom, ele é compassivo. E são justamente essas duas coisas que o apóstolo Paulo aqui nos mostra que Cristo, ele teve em relação a cada um de nós, que hoje experimentamos da sua salvação, que hoje somos objetos e objetos da sua bondade. Cristo, ele demonstrou por nós compaixão. Cristo, ele demonstrou por nós amor, e ele o fez quando ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Talvez isso seja uma coisa bem básica para nós, sobretudo quando nós temos muito tempo de vivência cristã, e reiteradas vezes nós estamos a escutar, reiteradas vezes nós estamos a ser lembrados dessas coisas, mas nunca será demais podermos considerar esse fato. Não é sem razão, meus irmãos, não é sem razão, minhas irmãs, que Cristo, ele instituiu a Santa Ceia como um memorial contínuo que deve ser realizado todo esse tempo até o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. É uma lembrança que Deus nos faz. Toda vez que a gente come do pão, toda vez que a gente bebe do vinho, daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, quando ele se encravou, sofrendo na carne os horrores que os nossos pecados ele merecia, as punições que nós merecíamos por causa das nossas iniquidades, o derramamento do seu imaculado sangue, para que assim pudesse nos limpar, para que assim pudesse nos purificar de toda e qualquer iniquidade, e desta forma nos dá da sua salvação. Deus, ele quer, meus irmãos, Deus, ele quer, minhas irmãs, ele intenciona que essa verdade, ela cale profundamente nos nossos corações, que essa verdade, ela seja lembrada continuamente em nossas vidas, para que a gente possa perceber, para que a gente possa considerar, para que a gente possa admirar aquilo que Jesus Cristo, ele fez e fez em nosso lugar. Essa disposição, e não qualquer disposição, mas essa disposição sacrificial que Cristo ele teve, para que assim Deus pudesse derramar a sua salvação sobre a nossa vida. Essa disposição que Cristo teve, incondicional, de se entregar e se entregar por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui na sua presença, para que hoje nós pudéssemos contar com a comunhão do seu Espírito no nosso coração, para que hoje nós pudéssemos nos constituir povo de Deus aqui neste mundo, para que hoje nós pudéssemos ter esperança de vida eterna na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Isso é bondade de Deus, meus irmãos. Isso é graça de Deus, minhas irmãs, que, repito, continuamente deve ser lembrado por cada um de nós, para que desperte nos nossos corações o sentimento de gratidão, o sentimento de louvor, o sentimento de exaltação a Deus, para que nós nos lembremos que a parte dessa disposição salvadora, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos condições nenhuma de reverter o terrível quadro no qual nós nos encontrávamos, e hoje, se isso não tivesse acontecido, nós estávamos caminhando a passos largos e irreversíveis para nós e para a nossa condenação. Então, nós devemos cada vez mais, meus irmãos, nós devemos cada vez mais, minhas irmãs, nos constranger. Essa é uma das palavras certas em relação a nós, quando nós pensamos naquilo que Cristo fez por nós, na demonstração do seu amor, na demonstração da sua compaixão, em ter ele se entregado por causa dos nossos pecados. Não foi à toa, meus irmãos, não foi à toa, minhas irmãs, que lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo lhe constrangia. E de fato, o amor de Cristo, ele deve nos constranger a ver uma vida de mais fidelidade a Deus, nos constranger a viver uma vida de maior dedicação a Deus, nos constranger a ver uma vida de perdão em relação ao nosso próximo, nos constranger a viver de fato para a glória e para a exaltação do seu santo e excelso nome.
Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, aproveite mais esse momento que nós teremos, daqui a alguns instantes, de podermos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Que para você não seja apenas mais um ritual, onde você come do pão, onde você bebe do vinho, não, muito pelo contrário, mas que venha ser o momento em que você possa estar trazendo à sua mente toda a dor, toda a vergonha, todo o sofrimento pelos quais Cristo passou, para que hoje eu, você, todos nós estivéssemos participando da sua mesa. Para que hoje eu, você, todos nós pudéssemos ser vistos por Deus como seu povo aqui na terra. Para que eu, você, todos nós pudéssemos nos fortalecer para darmos prosseguimento à nossa caminhada e, enfim, na eternidade, poder ter consumada essa salvação. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Ao participar da ceia, ao participar do pão, ao participar do vinho, que essa gratidão possa estar inundando o seu coração. Se não fosse o Senhor, se não fosse Cristo, se não fosse a sua bondade, se não fosse a sua misericórdia, se não fosse a sua compaixão, nada disso seria realidade em minha vida. Façamos isso, meus irmãos, minhas irmãs. Então, nós temos aqui pelo menos 2 pontos que marcam a nossa história. Que história? Não qualquer história, mas a bela história da salvação, que nós que somos salvos em Cristo Jesus estamos inseridos nela. No primeiro momento nós vimos a nossa miséria, no sentido espiritual, razão pela qual nós carecíamos da nossa salvação. No segundo momento, nós acabamos de ver a demonstração da rica bondade de Deus em nos salvar, pelo fato de que em Cristo e mediante o seu sacrifício, Ele ter propiciado essa salvação para todos nós. Um sacrifício que foi incondicional, perfeito, que de fato nos salvou e nos redimiu completamente. Contudo, meus irmãos, meus amigos, não só isso. No terceiro momento, ou no terceiro ponto que marca a história da nossa salvação, nós temos agora os presentes. Nós temos agora as dádivas da bondade de Deus como fruto da sua salvação. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Pense um pouco em relação a isso aí. Veja, Paulo ele descreveu, conforme nós vimos no primeiro ponto da nossa mensagem, um terrível quadro que marcava toda a nossa vida antes de Jesus Cristo. Ele vem complementando essa história e mostra aquilo que Cristo ele realizou por nós. A salvação que em si já é um presente fantástico, já é uma dádiva maravilhosa. Mas não para por aí. Deus ele é tão bom, meus irmãos. Deus é tão bom, minhas irmãs, que junto da salvação, Ele nos abençoa com outras e outras bênçãos. A salvação em si já é uma bênção, mas ela vem carregada de outras bênçãos, para mostrar, para comprovar, para nos calar e nos ensinar que Deus ele é bom, e de fato Ele é bom. Então, quando você lê o trecho que vai do versículo 9 até o versículo número 11, você vê pelo menos 4 bênçãos que Paulo enumera, que estão diretamente associadas à nossa salvação e que são reais, que são permanentes, que são perenes na nossa vida. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas quais são essas bênçãos? A primeira bênção é a bênção do perdão, da justificação que nós temos dos nossos pecados. Olhem só aí, Romanos capítulo 5, versículo 9, parte A. Romanos capítulo 5, versículo 9, parte A. Veja o que Paulo diz aqui. Logo, veja, muito mais agora na condição de salvos na pessoa de Cristo Jesus. Ele fala, sendo justificados pelo seu sangue. Que sangue? O sangue de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, através do sangue de Jesus Cristo, o sangue imaculado, sem mácula, sem pecado, que Cristo, Ele derramou sobre nossas vidas, agora, conforme o ensino do apóstolo Paulo, eu, você, todos nós, somos declarados inocentes,
perdoados perante Deus, perante o nosso Senhor, sem que nós tivéssemos feito nada, sem que nós tivéssemos pago nada. De uma vez só, o sangue de Jesus Cristo nos limpou, nos purificou de toda injustiça, de toda iniquidade. Resultado: hoje nós temos comunhão com Deus. Resultado: hoje nós não temos temor em relação à morte. Resultado: hoje nós não temos nenhum tipo de apreensão quanto à vida e à vida eterna. Porque este, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é o grande problema. É o grande problema que aterroriza a vida das pessoas. Ou seja, o que é que eu vou fazer com o meu pecado? Porque é notório, é comprovável que toda e qualquer pessoa, que todo e qualquer ser humano, ele é um pecador. E continuamente ele peca, continuamente ele transgride a palavra e a lei de Deus em relação à sua vida. E nós vimos hoje pela manhã, nós vimos no domingo pela manhã, que Deus é justo e que Ele pune o pecado. Então, nesse quadro, nessa situação, as pessoas ficam desesperadas, mesmo que muitas vezes elas não manifestem, mas no seu consciente, no seu subconsciente, esse é o grande pavor que aterroriza as suas vidas. Agora, Paulo mostra que a situação é completamente diferente em relação àquelas pessoas que foram justificadas pelo sangue de Jesus. Não há mais temor, não há mais medo, não há mais apreensão. Aconteça o que acontecer, sempre, sempre, sempre estaremos nos braços do Pai. Cristo, Ele já pagou aquilo que nós pagaríamos eternamente por causa dos nossos pecados. Ele trouxe perdão, Ele trouxe justificação, Ele apagou completamente as nossas iniquidades. E é por isso que quando nós ainda pecamos hoje, nós temos a garantia do sangue de Jesus Cristo, que nos limpa e que apaga todas as nossas iniquidades. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Contudo, em segundo lugar, Paulo, ele também destaca uma segunda bênção, o segundo presente, o segundo benefício que Deus nos dá por causa da sua bondosa salvação. Se de um lado ele nos dá perdão, justificação, por outro lado, por causa disso, Ele dá segurança e segurança de vida eterna. No mesmo versículo 9, só que na parte B do versículo 9. Olha só, eu vou pegar do início só para ficar melhor a linha de raciocínio. Paulo assim diz, verso 9. Logo, muito mais agora, já falamos, logo agora na condição de salvos, seremos justificados pelo seu sangue, e aí ele complementa, seremos por ele salvos da ira. Existe sim, meus irmãos, existe sim, minhas irmãs, um dia de ira, da ira de Deus, que está reservada para todo e qualquer pecador, para todo e qualquer pecado, na consumação de todas as coisas. Mas conforme Paulo aqui nos ensina, a gente não vai passar por esse processo, a gente não vai passar por essa experiência. E por que nós não vamos passar por esse processo? E por que a gente não vai passar por essa experiência? Conforme nós acabamos de falar, porque nós fomos justificados, nós fomos declarados inocentes, a nossa conta, a nossa dívida, ela foi quitada. Então nós temos essa certeza, aconteça o que acontecer conosco nesta vida, nós não vamos ser privados desse dia de salvação, desse dia de redenção, não, jamais. Então é essa garantia que nós temos da parte de Deus, que nós temos da parte do Senhor Jesus Cristo, a segurança eterna das nossas almas, a certeza, a convicção que mais cedo ou mais tarde estaremos na presença de Deus, nos braços do Pai. Essa é uma outra bênção que Deus nos dá, intimamente relacionada à sua salvação. E é interessante porque a Santa Ceia também nos remete a isso. Nos remete a um instante futuro que eu, você, todos nós teremos enquanto corpo de Jesus Cristo para estarmos ceando na eternidade. Por que nós devemos ter essa segurança? Por que nós devemos ter essa certeza? Por que nós devemos ter essa convicção no nosso coração? Porque Jesus Cristo já nos reconciliou. É um fruto, é um efeito direto da sua salvação.
Então nós somos perdoados, no sentido de ser justificados. Veja, nós experimentamos e temos segurança eterna, mas não só isso. Em terceiro lugar, a terceira bênção, o terceiro presente diretamente relacionado à salvação bondosa de Deus. Nós somos, meus irmãos, minhas irmãs, reconciliados com o Senhor. Nós somos reconciliados com o Senhor. Veja aí, Romanos capítulo 5, versículo 10, parte A, e depois o versículo 11, parte B. Olha só o que Paulo aqui nos ensina acerca dessa reconciliação. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque se nós, quando inimigos, veja, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, versículo 11, parte B, o apóstolo Paulo assim diz: por intermédio de quem, ou seja, Jesus Cristo, recebemos, veja, agora o quê? A reconciliação. A palavra reconciliar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, literalmente falando, significa transformar inimigos em amigos, literalmente falando. A palavra reconciliar aqui significa transformar inimigos em amigos. Foi essa a operação que Jesus Cristo ele operou e que assim nos beneficiou no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, com o Senhor. Estão lembrados? Conforme nós vimos no primeiro ponto da nossa mensagem, que uma das características negativas que marcavam a nossa vida é que nós éramos inimigos de Deus, contrariávamos a sua vontade, contrariávamos o seu propósito. Mas veja que, mediante o sangue de Jesus Cristo, mediante a sua justificação, agora nós fomos reconciliados. Criou-se uma ponte entre nós e Deus, de sorte que Deus agora tem comunhão conosco, de sorte agora que nós estamos na presença de Deus. E quem é essa ponte? Jesus Cristo, com o seu sacrifício. Ele abriu o caminho, meus irmãos, o caminho que estava com obstáculo, com barreiras entre nós e Deus. Ele derribou, conforme Paulo fala em outro momento, a barreira da separação, que era uma realidade triste entre nós e Deus. E agora acabou, tudo acabou, tudo acabou. E agora nós fomos reconciliados com Deus. Agora nós somos amigos do Senhor. Agora nós pertencemos à sua família. E nós pertencemos à sua família não em qualquer condição, mas no dizer de Paulo, lá em Romanos capítulo 8, hoje nós desfrutamos da relação com Deus como nosso Pai. Nós somos seus filhos. Tanto é que nós podemos nos dirigir para Ele dizendo: Abba, Pai. Tudo mudou, meus irmãos. Tudo mudou, minhas irmãs. E toda essa mudança, ela se deve, especificamente falando, ao sangue bendito, imaculado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As nossas armas, elas foram derribadas. O nosso conflito com Deus acabou. Agora não. Agora nós somos amigos de Deus. É por isso que a Santa Ceia, ela também é chamada de mesa da comunhão, porque antes não existia essa comunhão. Vivíamos separados, distantes, inimigos de Deus. Agora não. Participamos da sua mesa, na condição de filhos. E por isso, repito, desfrutamos da sua comunhão. Então veja, nós fomos perdoados. Veja, nós desfrutamos de segurança eterna. Veja, nós somos reconciliados. E por fim, nós experimentamos agora verdadeira alegria. Olha só o que Paulo fala no versículo 11, parte A. Romanos 5, verso 11, parte A. Olha só o que nos diz aqui, ó. E não apenas isto, em toda a trajetória da nossa salvação, que Paulo estava a descrever desde os versículos anteriores. E não apenas isto, ele complementa, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora nós somos alegres. E essa alegria, ela é decorrente da nossa reconciliação. Essa alegria, ela é decorrente da nossa justificação. Essa alegria, ela é decorrente da salvação bondosa de Deus em relação a nós, na pessoa de Jesus Cristo. Aqui não é alegria
circunstancial, aqui não é alegria momentânea, aqui não é alegria passageira, aqui não é alegria fruto de coisas que a gente pode experimentar nessa vida, não. Aqui é uma alegria de cunho espiritual, essencialmente espiritual. Ela brota em nossos corações pela certeza que nós temos de que os nossos pecados foram perdoados. Ela brota dos nossos corações pela convicção que nós nutrimos em nossas mentes, que agora Deus ele está em comunhão conosco. Ela é um reflexo da nossa consciência de todas as bênçãos espirituais que se tornaram reais na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que é complicado para nós poder explicar a alegria que a gente sente por causa da nossa salvação. O mundo é ignorante em relação a essas coisas e ele nunca vai entender completamente isso, porque essa é uma alegria que vem da nossa experiência. Essa é a alegria que vem da nossa experiência com Deus. E para que a gente possa, de fato, tê-la, vivenciá-la, a gente precisa ter essa experiência com Deus. Contudo, nós só podemos ter quando experimentamos da salvação. Então, muitas vezes, o descrente, muitas vezes o ímpio, ele não consegue perceber que mesmo diante de situações difíceis pelas quais nós passamos, a nossa alegria permanece inabalável. Porque muitas vezes ele percebe que a alegria ela só pode ser resultado de coisas que nós temos nessa vida. E não é assim. Não é assim. Porque a nossa alegria, ela ultrapassa as circunstâncias. A nossa alegria, ela é perene. E repito, ela se baseia no sacrifício de Jesus Cristo. Então que a gente possa refletir, meus irmãos, que a gente possa refletir, minhas irmãs, em cada um desses benefícios que nós temos aqui e que foram mencionados pelo apóstolo Paulo. Refletir no perdão que ele nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Refletir na segurança eterna da nossa salvação. Refletir na reconciliação que nós temos com Deus. Refletir na alegria que agora nós desfrutamos na pessoa de Deus. E na medida em que nós refletimos sobre todas essas coisas, sobre todas essas benditas realidades, a gente possa encontrar o ânimo, a força, a disposição que nós tanto carecemos para seguir adiante na nossa jornada. Uma jornada difícil, sim, uma jornada complexa, com toda a certeza, obstáculos, dificuldades, lutas, problemas de várias ordens, de vários fatores, em proporções diferentes, mas reais na nossa vida. Contudo, nenhuma dessas coisas, elas têm a capacidade de barrar a nossa caminhada com Deus, porque ao olhar para essas bênçãos, ao experimentar essas bênçãos, a gente readquire força espiritual para seguir em frente, não dependendo de nós, mas conforme nós vimos hoje pela manhã, dependendo tão somente da graça de Deus. Como Paulo dizia, eu sou o que sou pela graça de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, meus amigos, nós vimos aqui um pouco da história, da nossa história da salvação. Ela começa com uma situação difícil que marcava a nossa vida, onde nós estávamos fracos, onde nós éramos ímpios, onde nós éramos pecadores, onde nós éramos inimigos de Deus. Contudo, essa situação ela foi revertida por causa da obra e do sacrifício de Cristo em nosso favor. E por isso agora nós temos os benefícios que a salvação produz em nossa vida. Seja o perdão dos nossos pecados, seja a nossa reconciliação com Deus, seja a nossa alegria, seja a nossa segurança eterna, porque tudo que Deus faz é perfeito e bom. Tudo que Deus faz é perfeito e bom. E fechando a nossa mensagem na noite de hoje, eu queria me dirigir especificamente falando para aquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação em Cristo Jesus. Você viu o resumo que foi dado aqui pelo apóstolo Paulo, o resumo que marca a vida de todo e qualquer salvo. E aqui está o Evangelho, oferecendo essa mesma salvação para você.
Uma vez que você se encontra também num estado desfavorável, espiritualmente falando, em relação a Deus, onde você carece da sua bondade, onde você carece do seu amor, onde você carece da sua misericórdia e da sua compaixão. E você não pode encontrar solução para esse problema senão na cruz do Calvário, senão na cruz de Jesus Cristo. É por isso, meu amigo, é por isso, minha amiga, que eu lhes conclamo a que vocês possam estar se colocando diante de Deus e clamar para que Deus lhe abra os olhos, para que Deus lhe dê entendimento espiritual, para que Deus possa abrir o seu coração, e assim você de fato entender, e assim você de fato enxergar, e assim de fato você sentir que não há salvação para você fora da pessoa de Jesus Cristo. E na medida em que você cair nessa condição, se voltar para Ele, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas transgressões, reconhecendo as suas iniquidades e clamando para que Ele possa lhe perdoar através do seu sangue imaculado. Faça isso, meu amigo, faça isso, minha amiga, e comece hoje a sua história de salvação. Comece hoje a experimentar a bondosa salvação de Deus. Comece hoje a experimentar os benditos resultados que essa salvação produz na sua vida. Faça isso, em nome de Jesus Cristo. Que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, Ele nos abençoe, Ele esteja colocando essa palavra no nosso coração. Se já somos salvos, regozijemo-nos cada vez mais com essa salvação. Se ainda não somos, desesperadamente, que a procuremos pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande e maravilhoso Salvador. Que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus Cristo. Amém.